Olá, crianças. Boa tarde para vocês, tudo bem? Então, estamos finalizando o nosso livro do Pequeno Príncipe. Eu vou ler algumas partes para vocês. E lendo as partes do livro, eu vou também explicando os substantivos, que é aquilo que a gente está estudando na apostila de língua portuguesa. O nosso projeto é um giro no planeta e nós estamos na 18ª parte do nosso projeto. Hoje é quarta-feira, que é o dia da semana, e dia 19 de agosto. Então, nós vamos iniciar com a leitura do livro do Pequeno Príncipe. Eu as vi como em sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam-me na memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe, mas não responderam a minha pergunta. Disse apenas, a água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e calei-me. Eu sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele e, após um silêncio, disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, mesmo, e fitei, sem falar, a ondulação da areia enluarada. O deserto belo acrescentou, e era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia. Não se vê nada, não se escuta nada. Olhem, vejam bem, nesse trecho que eu li para vocês, tem duas palavrinhas em verde. Ondulação e enluarada. Ondulação. Parece que essa palavra veio da palavrinha onda. E enluarada é que tem uma lua bem grande, né? Então, está enluarada. O céu está enluarado, a areia está enluarada. Então, essa palavrinha também parece que veio da palavra lua. Agora, quando a gente tem uma palavra e tem outras que parece que vieram dela, a gente tem, então, alguns substantivos derivados. Por exemplo, ondulação veio da palavrinha onda, vejo que começa igual, ó. E enluarada veio da palavrinha lua. Então, essas duas palavrinhas aqui são palavrinhas derivadas, são substantivos derivados. E, no entanto, no silêncio, alguma coisa irradia. E o que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga. E diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Vejam bem, aqui eu separei 4 palavrinhas que são adjetivos. Vejam bem. Fiquei surpreso. Misteriosa, né? Ó, misteriosa. Aquela areia era misteriosa. Belo, o deserto é belo. A casa é antiga. Eu estou surpresa. Então, isso tudo são adjetivos, tá bom? Ou uma qualidade, né? Ninguém, é claro, que conseguiria descobrir, nem talvez mesmo procurou, mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Então, aqui algumas palavrinhas que são adjetivos. Belo, surpreso, misteriosa, pequeno, antiga. Quer se trate da casa das estrelas do deserto, disse eu ao príncipezinho. O que faz a sua beleza é invisível. Eu contente, disse ele, que estejas de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Veja, aqui eu separei algumas palavras, vê. Príncipezinho está no substantivo diminutivo, casa é um substantivo concreto, comum e simples, estrela é um substantivo que está no plural, contente é uma qualidade ou um adjetivo. Eu estava comovido, tinha a impressão de carregar um frágil tesouro.
Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as madeixas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que eu vejo não é mais do que uma casca. Vejam bem, aqui eu também separei algumas palavrinhas. Tesouro, cabelo, vento, são palavras que estão no singular. E olhos é uma palavrinha que está no plural. O mais importante é invisível, como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso. Pensei ainda, o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. E eu o presenteei, então, mais frágil ainda. Presenciei, então, mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro as pode apagar. E caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando. Veja, aqui tem um substantivo que a gente aprendeu, que é composto, porque é entre, e a palavrinha aberto, entre abertos, e ainda está no plural, e lâmpadas. Os homens, disse o príncipezinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam, ficam rodando à toa, e acrescentou, isso não adianta. Ó, essa palavrinha é uma palavrinha que é uma frase negativa, ó. Isso não adianta. E numa frase negativa, a gente usa o ponto final e começa com letra maiúscula. Então, começou aqui com letra maiúscula e terminou com ponto final ou 3 pontos. Tá? Mas é uma frase negativa. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples, buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu julgava sonhar. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Veja aqui, ó, nós temos 3 substantivos, temos mais, mas eu destaquei um em azul, que é substantivo que está no plural, e 3 como poço, balde e corda, que estão no singular. E esse aqui é um poço igual ao poço que eles encontraram, certo? Então, gente, eu vou continuar lendo o livro do Pequeno Príncipe para vocês. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana, e a roldana gemeu como gemem os velhos cataventos, quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas, disse o príncipe, estamos acordando o poço, ele canta. Olha só que legal, aqui tem uma palavra, um substantivo composto, cata-ventos, e ainda ele está no plural. Vamos separar as sílabas no caderno dessas palavras, ó. Caminhada, fechados, mechas, brilha, chama, sonhar, chegado e estranho. Todas essas palavras foram tiradas do texto do livro do Pequeno Príncipe, mas elas têm algo em comum, que nós já trabalhamos em algumas aulas passadas, o CH, o LH e o NH, que formam sílabas que não se separam. Lembra? A gente não separa o N do H, o C do H e o L do H. Eles formam uma sílaba só. Então, fica caminhada, fechados, mechas, brilha, chama, sonhar, chegado, estranho. Então, eu quero que você copie essas sílabas no caderno e faça essas palavras no caderno e faça a separação. Então, agora você pode pausar o vídeo para poder copiar as palavras no caderno. Agora, vamos continuar, então. Vamos continuar lendo a minha história. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para o teu tamanho. Lentamente, içei o balde até em cima. Eu o instalei com cuidado na borda do poço.
Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana, e na água, que ainda brilhava, via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. Então, aqui, ó, eu separei, coloquei em roxo uma palavrinha que é uma palavrinha especial para a gente pensar. Fizesse. Olha que tem 2 S aqui. Nessa parte eu também separei, ó, dessa, também é com 2 S, e disse, também é com 2 S. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais do que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Ó, essa palavrinha eu também separei. Ela também é com 2 S. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa, de meia-noite, na doçura dos risos. Ó, aqui apareceu uma palavrinha, meia-noite, é um substantivo composto. E a palavrinha missa, eu destaquei porque ela tem 2 S. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. Olha, essas palavras, todas elas têm 2 S. Veja o que acontece quando separamos elas. Então, aqui, ó, disse, fizesse, essa e missa. Então, todas as palavras que têm 2 S, quando a gente quer separar a sílaba, a gente separa e os S não ficam juntos. É diferente do CH, do NH e do LH, que ficam juntos. O SS não fica junto. Ele fica separado, ó. Disse, fizesse, essa, missa. Tá bom? E os 2 S nunca ficam juntos quando separamos as palavras, mas isso ocorre também com os 2 R's. Vejam, carro, burro, carroça, arroz, ferra, arrumado. Então, vamos separar essas sílabas, ó. Carro, burro, carroça, arroz, ferro, arrumado. Então, os 2 S's, quando a gente separa uma sílaba, eles não ficam juntos, e os 2 R's também não ficam juntos. Vamos continuar a história. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa, num só pouquinho d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar o coração. Eu havia bebido, respirava facilmente. A areia é a cor de mel quando amanhece. E é a cor de mel que fazia feliz. Porque haveria eu de ficar triste? Ó, triste é um substantivo abstrato. É preciso, disse o baixinho o príncipe, que cumpras a tua promessa, cumpras a tua promessa. Ele estava de novo sentado junto a mim. Que promessa? Ó, a palavrinha promessa é com 2 S. Príncipe é um substantivo comum. Tu sabes a mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo: teus baobás parecem como um repolho. Olhem só, aqui nós temos repolho, que é um substantivo comum, mas está no plural. Mordaça e bolso também são comuns. Então, vejam bem aqui, ó. Eu tirei essa frase lá do livro do Pequeno Príncipe. Por que haverias eu de estar triste? Então, essa é uma frase interrogativa, porque eu uso um ponto de interrogação. Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres. São compridas demais. Eu rio outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Aí,
Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça. Mas senti, ao entregá-la, um aperto no coração. Tu tens projeto que eu imagino? Ele não me respondeu, mas disse, lembraste da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Então, aqui, ó, eu peguei uma outra frase. Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Ó, é uma frase exclamativa. É igual como a gente diz, bom dia, boa tarde, tudo bem, crianças? Tudo isso, a gente termina essas frases com ponto de exclamação. Depois, após o silêncio, acrescentou, caí pertinho daqui. E ficou vermelho ao dizê-lo. E de novo, sem compreender, porque eu sentia um estranho cessar. No entanto, ocorreu-me a pergunta. Então, não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há 8 dias? A milhas e milhas de qualquer região habitada? Não estarias voltando ao ponto da queda? Olha só, durante o textinho que eu li para vocês, eu sinalizei várias palavrinhas. Eu queria que você também tentasse separar essas palavrinhas. Por exemplo, aqui, ó, buscam, acrescentou, respirava, triste, príncipe, mordaça, bolso, repolhos, chifres, injusto, pequena, silêncio, vermelho, compreender, estranho, milhas. Então, da forma como eu li, é a forma como vocês têm que separar as sílabas no caderno, tá bom? Então, pode dar um pause no vídeo e fazer essa tarefa. Mas a gente vai continuar agora. O príncipezinho ficou vermelho de novo e eu acrescentei hesitando. Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas, mas quando a gente fica vermelho, não é o mesmo que dizer sim? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Ó, medo é um substantivo abstrato. Então, aqui, ó, o príncipezinho ficou mais vermelho, ponto final. É uma frase afirmativa, então a gente usa o ponto final. Mas ele respondeu, tu devas agora trabalhar, e em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã à tarde. Mas eu não estava tranquilo. Tranquilo também é um substantivo abstrato. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, vi de longe o príncipezinho sentado no alto, com as pernas balançando. E eu o escutei dizer, tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz devia responder-lhe, porque replicou em seguida, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prossegui o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o príncipezinho replicou novamente, está bem? Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. E eu achava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O príncipezinho disse ainda após o silêncio, o teu veneno não é bom. O teu veneno não é bom? Estás certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei, o coração apertado, sem compreender ainda. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Ó, aqui nós temos uma frase interrogativa. O teu veneno é do bom? E aqui uma frase exclamativa. Eu quero descer. Então, baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto.
Enquanto procurava o revólver do bolso, dei uma rápida corrida, mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente como um repuxo para a morte. E, sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras, num leve tenir de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Tá interrogando. Tu conversas agora com serpentes? Interrogando. Desatei o nó do seu eterno lenço dourado. Umedeci-lhe as têmporas. Dê-lhe água. E agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço. Senti-lhe o coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro que morre, atingido pela carabina. E ele me disse, estou contente, contente é um substantivo abstrato, de teres descoberto o defeito do maquinismo. Vás poder voltar para casa? Como soubeste disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda expectativa, havia realizado o concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou, eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, ele disse, melancolia é substantivo abstrato. É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, sério é um substantivo abstrato, perdido ao longe. Tenho o teu carneiro, e uma caixa de carneiro, e a mordaça. Agora vai-te embora, disse ele, eu quero descer. Ele sorriu com tristeza. Tristeza também é um substantivo abstrato. Esperei muito tempo, parece-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo, é claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo. Veja essa frase aqui, O sentimento do irreparável gelou-me de novo. Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente está falando de substantivo abstrato. Por exemplo, medo, tranquilo, contente, melancolia, sério, tristeza. Todos eles são substantivos abstratos. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui um vídeo sobre substantivo abstrato e substantivo concreto. Concreto é aquilo que eu posso pegar e abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Olá! Hoje nós vamos aprender sobre substantivo concreto e abstrato. Substantivo, como já sabemos, é o nome de tudo que existe. Seres vivos, objetos, animais, pensamentos, ideias, plantas, etc. Os substantivos que dão nome a seres, ou seja, pessoas, plantas, objetos, animais, lugares e etc., chamamos de substantivos concretos. Vejamos alguns exemplos de substantivos concretos. Cadeira é um objeto. Fortaleza, lugar. Gato, animal. Joana, pessoa. Samambaia, planta. Ou seja, nome de seres. Portanto, substantivos concretos. Observação: palavras que designam seres inexistentes, ou seja, seres fictícios, mas que possuem um conceito conhecido por todos, também são consideradas substantivos concretos. Exemplo: Papai Noel, fada do dente, duende. Mais alguns exemplos de substantivos concretos, um pequeno resumo. Objetos: mesa, tapete, colher, televisão, celular. Pessoas: mãe, pai, homem, mulher, Paula, Rodrigo, médica, motorista. Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe. Frutas: banana, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi. Plantas: samambaia, capim, ipê, girassol, macieira.
Lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte. Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa. Seres imaginários: fada, bruxa, diabo, duende, sereia, lobisomem, saci pererê. Como vimos, todos esses substantivos dão nome a seres, né? Ou seja, nome a pessoas, plantas, objetos, animais, lugares. São todos substantivos concretos. Para os substantivos que nomeiam conceitos abstratos, ou seja, que não podem ser vistos, imaginados, definidos ou desenhados, damos o nome de substantivos abstratos. Ou seja, o substantivo abstrato se refere a algo imaginário, sentimental, que não pode ser tocado, nem se pode formar uma imagem representativa. Substantivos abstratos são palavras que designam seres sem existência própria, que dependem de outros seres para existirem. Indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Então, o substantivo abstrato, ele necessita da existência de outros seres para que ele possa existir. Vejamos alguns exemplos. Tristeza. A tristeza ela não existe por si mesma. Ela depende de um outro ser para que ela possa existir. Do mesmo modo, alegria, vontade, amor, justiça, paz, são todos substantivos abstratos que dependem de um ser para que possa existir. Vejamos mais alguns exemplos. Qualidades que, portanto, são abstratas, né? Substantivos abstratos e que dependem da existência de um outro ser para que possa existir. Honestidade, bondade, beleza e inveja. Nenhum desses existe por si mesmo, portanto, são abstratos. Noções de tamanho, peso, altura, cor. É necessário que exista um outro ser para que se atribua a ele essas noções. Estados: velhice, ilusão, pobreza, doença. Ações: arrumação, viagem, crescimento, compra. Sentimentos: saudade, amor, alegria, tristeza. Sensações: fome, sede, calor, enjoo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Viu que legal, gente? Isso foi um resumo grande, né? Mas para nós, assim, concreto é aquilo que você pode pegar, e o abstrato é aquilo que não pode pegar. Por exemplo, o amor, a tristeza, a dor. Vamos continuar, então. Agora vamos ver outra história interessante, tipo o conto de fadas. Vocês já viram esse conto de fadas? Que uma criança, ela fica grande? Era uma vez, de verdade. Será que é possível representar os contos de fada como se fossem histórias de verdade? Veja a seguir o trabalho da fotógrafa ucraniana Irina Dizhul, que tentou trazer a fantasia para a realidade. Vamos observar assim, ó. Meu Deus, uma menina cresceu tanto que ela ficou maior que a casa. Tem um conto de fadas que fala disso. E nós vamos ver a ele agora, tá bom? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história. Alice no País das Maravilhas. Era uma vez uma menina chamada Alice. Alice estava começando a ficar muito cansada de sentar perto de sua irmã no banco e de não ter mais nada para fazer. Uma ou duas vezes ela olhou para o livro que sua irmã estava lendo, mas ele não tinha fotos nem diálogos. E para que serve um livro? Pensou Alice, sem fotos nem diálogos. Então ela estava considerando em sua mente como fazer uma corrente de margaridas, quando de repente um coelho branco com olhos rosas passa correndo perto dela. O coelho tirou um relógio de seu bolso para olhar as horas. Ele balançou sua cabeça, depois desapareceu para dentro de uma toca de coelho. Devo descobrir o porquê ele está com tanta pressa. Cheia de curiosidade, ela correu para a toca do coelho e olhou dentro da entrada. O buraco caiu de repente e Alice caiu. Ela caiu por muito tempo, quando de repente ela caiu sobre uma pequena mesa de 3 pernas, toda feita de vidro puro. Quando ela se virou para a mesa de 3 pernas, Alice viu uma garrafa verde, que dizia:
me beba, magicamente aparecer nela. Por curiosidade, Alice pegou a garrafa e bebeu a poção inteira. Então ela começou a diminuir até que ela não fosse maior que uma boneca. Ela abriu a porta e rapidamente correu através dela. Que jardim maravilhoso! Por quê? Eu não sou maior que os insetos que rastejam nessas flores. Mas a euforia logo diminuiu. Alice foi ficando entediada com o seu pequeno tamanho. Eu quero ser grande de novo! Seus gritos assustaram o coelho branco, que corria por ela novamente. Confundindo ela com seu empregado, ele ordenou: Vá até a minha cabana e pegue minhas luvas e o leque. Alice estava confusa com o comportamento do coelho. Talvez eu ache alguma coisa na cabana que me ajude a achar uma saída, ela disse com esperança. Quando ela estava saindo, ela viu um pedaço de bolo de chocolate, que estava em uma mesa perto da saída para a porta. Perto do bolo estava um bilhete, que se lia: Me coma. Estou com tanta fome. Alice falou ao comer o bolo. De repente, ela se sentiu estranha e realizada. Ah não, eu cresci mais do que essa casa, falou ela chorando. Saia da minha frente, você está bloqueando a porta. Alice conseguiu pegar o leque dele. Imediatamente ela começou a encolher, mas ela nem sabia que era um leque mágico, que faria ela diminuir de tamanho. Ah não, eu nunca vou voltar ao tamanho certo. Alice foi procurar ajuda. Logo, ela viu uma lagarta verde vestida com um casaco rosa. Ele estava sentado no topo de um grande cogumelo, fumando um cachimbo de bolhas. Um lado faz você crescer, o outro faz você encolher, ele disse para Alice, antes de sair rastejando. Um lado do quê? Perguntou Alice indo atrás dele. O cogumelo, bobinha, ele respondeu. Alice comeu um pedaço do cogumelo. Graças, estou crescendo, gritou ela. Mas para que lado devo ir? Aquele caminho leva para o Chapeleiro Maluco. O outro caminho leva para a Lebre Maluca, disse uma voz. Alice se voltou para ver o gato risonho em uma árvore. Te vejo mais tarde no jogo de croquete da rainha, disse ele antes de desaparecer. Tinha uma mesa arrumada debaixo de uma árvore, em frente a uma casa, e a Lebre Maluca e o Chapeleiro estavam tomando chá. Um rato estava sentado entre eles, dormindo pesado, e os outros dois estavam usando ele como uma almofada, descansando seus cotovelos nele e conversando por sobre a cabeça dele. Muito desconfortável para o rato, pensou Alice. Pelo menos, dormindo, eu acho que ele não se importa. A mesa era uma mesa grande, mas os três estavam todos amontoados em um canto dela. Sem lugar! Sem lugar! Gritavam eles quando viram Alice se aproximando. Tem muito espaço, disse Alice indignada, e ela sentou em uma grande cadeira de braço em uma ponta da mesa. Sirva-se de vinho, disse a Lebre Maluca em um tom encorajador. Alice olhou em volta da mesa, mas não tinha nada além de chá. Eu não vejo nenhum vinho, ela apontou. Não tem nenhum, disse a Lebre Maluca. Então não foi muito legal da sua parte oferecer, disse Alice brava. Não foi muito legal da sua parte sentar sem ser convidada, disse a Lebre Maluca. Eu não sabia que era sua mesa, disse Alice. Ela foi feita para muito mais lugares que 3. Você pode ficar na mesa se responder minha charada, gritou o Chapeleiro Maluco. Porque um corvo é igual a uma escrivaninha. Alice se sentiu terrivelmente confusa. A charada do chapeleiro parecia não ter sentido, e mesmo assim, com certeza era português. Eu não te entendo bem, disse ela, tão educado quanto podia. Você descobriu a charada já? Disse o chapeleiro. Não, eu desisto, Alice replicou. Qual é a resposta? Eu não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a Lebre Maluca. Alice suspirou cansada. Eu acho que vocês podiam fazer coisa melhor com o tempo, disse ela, do que desperdiçar fazendo charadas que não têm respostas. E ela continuou a andar. De repente, ela se viu no meio de um campo, onde a rainha de copas estava jogando croquete. Os guardas dela e jardineiros tinham a forma de cartas de baralho. Um jardineiro tinha plantado rosas brancas por engano e estava pintando elas de vermelho. Acabe com as cabeças! Gritava a rainha.
Eu odeio rosas brancas. Então ela reparou na Alice e perguntou a ela: Você já jogou croquet? Sim, Alice respondeu timidamente. Mas eu nunca usei um flamingo ou um ouriço. Jogue comigo, ordenou a rainha, e me deixe vencer, ou eu terei sua cabeça. Alice tentou seu melhor para jogar bem, mas ela teve problemas com seu flamingo. Corte sua cabeça, gritou a rainha. Bem nessa hora, uma trombeta ressoou à distância, chamando a corte para a sessão. Todos se apressaram para entrar na corte. A corte agora está em sessão, anunciou o Coelho Branco. Alice se apresentará no palanque? Alice subiu ao palanque e olhou para o júri, onde a lebre maluca e o chapeleiro maluco estavam fazendo barulho. O rato dormiu e o gato risonho sorria para ela. O que está acontecendo? Perguntou Alice. Você é culpada de roubar as deliciosas tortas em formas de coração, acusou a rainha. E agora deverá ser punida. Corte a cabeça dela! Corte a cabeça dela! Gritava a rainha. Que bobeira! Respondeu Alice. Eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Eu só estava jogando croquet. Alice sentiu alguém cutucar seu ombro. Acorde, você está dormindo por muito tempo, disse sua irmã calmamente. Eu tive um sonho estranho, disse Alice. Ela contou a sua irmã sobre o Coelho Branco, a louca festa do chá, a rainha de copas e o julgamento, mas sua irmã não estava prestando atenção. Você está lendo de novo, resmungou Alice. Enquanto se espreguiçava, Alice viu um pequeno coelho branco com olhos cor-de-rosa fugir para trás de uma árvore. Viram, gente? Então, essa imagem aqui, ó, é uma pintura que representa esse conto de fadas, a Alice no País das Maravilhas, porque ela cresceu muito, ela comeu o bolo e ficou maior do que a casa do coelho. Então, o que a foto de Irina diz Who representa? A Branca de Neve e Sete Anões ou a Alice no País das Maravilhas? A Alice no País das Maravilhas. Que cena da história é mostrada na imagem? A Alice começa a crescer bastante e não cabe mais na casa. Agora vocês têm deveres na página 102 e 103. São deveres para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Agora tem mais uma historinha aqui que eu gostaria de ler para vocês. No reino da língua portuguesa, uma princesa chamada Tina resolveu entrar nas páginas dos livros, buscando novas descobertas. Um belo dia, enquanto Tina caminhava por entre as palavras, encontrou vários contos de fadas e descobriu que, nessas histórias, havia muitas fantasias, com personagens encantados. Haviam fadas, animais e objetos falantes, até uma varinha que transformava tudo. Com essa varinha, Tina resolveu transformar os substantivos e foi assim que ela descobriu o substantivo diminutivo. Tina percebeu que o substantivo no diminutivo podia expressar diferentes ideias, de reduzir tamanho, de carinho, afeto, e resolveu organizar tudo num quadro para mostrar como eles poderiam ser formados. Então, olha só. Então, para botar as palavrinhas no diminutivo, que a prof já explicou isso para você, agora é o seguinte, eu quero explicar um pouquinho mais. Então, assim, ó, a gente usa inho e inha quando a palavra termina com uma vogal fraquinha, por exemplo, o, a, são vogais que a gente chama de vogais fracas. Então, assim, coruja, aí fica corujinha, cabelo, cabelinho. Agora, as palavras terminadas em S ou Z, a gente escreve zinho ou zinha. Luz, luzinha. País, paizinho. Tá? Tem que combinar, ó. E as outras que são vogais mais fortes, por exemplo, jacaré, anã, ou palavra, o som que sai pelo nariz, tá? Por exemplo, pão, anão, anã, ou que terminam com duas vogais no final. Por exemplo, véu, céu. Aí, o que a gente usa? A gente também usa o zinho, ouzinha. Jacaré,
jacarezinho. Anã, anãzinha. Céu, céuzinho. Notem que aqui ele perdeu o acento. E aqui também. Palavras terminadas com consoante também, ó. Por exemplo, caracol, caracolzinho. Pomar, pomarzinho. Amor, amorzinho. Agora nós vamos assistir mais um vídeo, certo? Que fala do substantivo diminutivo e aumentativo. Olá, crianças! Hoje nós iremos retomar os graus do substantivo, aumentativo e diminutivo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. Temos aqui o exemplo de uma casa. Uma casa em seu tamanho normal, falamos casa. Já o grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser, ou seja, quando o seu tamanho é maior que o normal. No exemplo, temos uma casa bem grande, que chamamos casarão. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser, ou seja, o tamanho menor que o normal. Neste exemplo, temos uma casa pequenininha, que podemos chamar casinha ou casebre. Vamos agora ver outros exemplos. No grau normal, nós temos o gato. No grau diminutivo, falamos gatinho. E no grau aumentativo, gatão. Temos agora, no grau normal, o rapaz. No seu grau diminutivo, dizemos que ele é um rapazinho. E no grau aumentativo, dizemos um rapagão. Temos o exemplo agora da boca, que é o seu grau normal. Quando falamos o grau diminutivo, é boquinha. E quando falamos o grau aumentativo, é bocarra. Agora, vemos o exemplo de um muro, que é o seu grau normal. No grau diminutivo, dizemos que é um murinho. E no grau aumentativo, dizemos que é uma muralha. E agora temos o exemplo do grau normal, que dizemos peixe. No seu grau diminutivo, dizemos peixinho. E no grau aumentativo, dizemos peixão. Agora chegou a hora de você realizar as suas atividades, relembrando os substantivos no seu grau normal, aumentativo e diminutivo. Até mais, um beijo! Então, viram como é fácil, gente? Mais tarde, nas próximas aulas, a gente vai também trabalhar, além do grau diminutivo, o grau aumentativo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e se preparem para sexta-feira teremos live. Não esqueçam, tá? Na quinta nós não temos live.